Olá, turminhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula de geografia e essa aula será de revisão de conteúdo da apostila do segundo bimestre. E o nosso tema será Cidades Brasileiras e Brasília, Cidade Planejada. Ok? Então, peguem a apostila do segundo bimestre, abram lá na página 5, sentem-se num local bem tranquilo e vamos estudar um pouquinho. Ok? Então, aqui na página 5, nós temos começando o tópico cidades brasileiras. Então, atualmente no município, no Brasil, no caso, nós contamos com 5.570 municípios, tá? Alguns desses municípios, eles acabaram surgindo de maneira espontânea, tá? De forma natural, ou seja, as pessoas foram construindo as suas casas e com o passar do tempo, essa quantidade de casas aumentaram, foram se construindo os povoados, as vilas e depois surgiram as cidades. Mas nós também temos alguns municípios que foram planejados. Mas, professora, como assim planejado? Planejado, quando eu falo para vocês, a partir do momento que nós idealizamos um projeto e construímos com uma determinada função. Isso é ser planejado. Então, nós temos sim alguns municípios que foram planejados, tá? Então, a maioria das nossas cidades brasileiras, elas foram se desenvolvendo naturalmente, ou seja, a partir do momento da aglomeração dos pequenos povoados. Lembrem-se lá naquele momento que nós estudamos lá os nômades e os sedentários. Quando eles ainda não eram nômades, eles saíam de local para local. Mas a partir do momento que eles começaram a descobrir a agricultura, o que eles foram fazendo? Eles foram se localizando em locais estratégicos. Eles começaram a construir as suas casas às margens dos rios e com isso foram sendo criados os povoados, as vilas e assim surgiram as cidades espontâneas. Elas foram criadas naturalmente, tá? Então, se vocês observarem aqui, sempre eles tinham lá, eles construíam as suas casas em volta de uma igreja, no caso eles centralizavam uma igreja e em volta dessa igreja eram-se construídas as casas, tá? O centro comercial, a hospedaria de viajantes e assim vai. E com o passar do tempo, esses povoados eles foram se transformando nada mais, nada menos que em vilas e as vilas por consequência em cidades. Então nós temos aqui um exemplo, né, que é a cidade de São Vicente, que ela é localizada no litoral de São Paulo. Vocês podem observar essa foto que está aqui, ó. Fundada em 1532, São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Na foto, vista aérea da parte do município de São Vicente, São Paulo, 2018. Então, a diferença de uma cidade que surge de forma espontânea é essa, tá? Então, as pessoas foram ali se localizando e foram construindo aos poucos. Agora, uma cidade que ela é planejada, ela é projetada antecipadamente e ela surge aí com uma determinada função. Mas, para frente, nós vamos ver isso com Brasília. Continuando aqui na página 6, ó, aqui nós temos a explicação das cidades planejadas. Olha, elas são criadas, como a professora Regiane já havia explicado para vocês, com base em projetos. Elas visam uma melhoria, uma organização do espaço urbano destinada a áreas específicas para a construção de residências. Então, as residências, elas não são construídas de forma aleatória, no lugar que qualquer pessoa quer. Não, ela tem ali o seu espaço que é específico para a construção dessas residências. Então, aqui, ó, observe as fotografias a seguir que retratam algumas cidades brasileiras planejadas. Então, nós temos Maringá, Paraná, foto de 2014. Ela foi fundada em 1947 e Maringá foi projetada e construída com ruas retas e largas, avenidas com jardins, quarteirões e com áreas destinadas a residências, comércios, indústrias e praças pequenas. Aqui na próxima foto, nós temos Palmas, Tocantins, foto de 2018. Também
Palmas é a mais nova das cidades planejadas do Brasil. Ela foi construída e foi fundada, no caso, em 1898. Também teve avenidas largas, construídas com avenidas largas, grandes quadras residenciais, comércios e muitos espaços públicos verdes. Também temos Aracaju, que é a capital de Sergipe, que foi fundada lá em 1855. Todas as ruas foram projetadas geometricamente com um tabuleiro de xadrez para desembocar no rio Sergipe. Então, vocês podem perceber que essas cidades que elas foram planejadas, ela tem uma diferença enorme daquelas que foram surgindo espontaneamente. Essas que são planejadas, elas costumam ter ruas largas, espaço para construção de comércio, das casas, praças, isso tudo é organizado quando eles ainda estão em projetos. Agora, cidades que surgem espontaneamente, elas vão sendo construídas conforme a necessidade das pessoas que estão ali. Continuando aqui, na página 7, nós temos um Você Sabia? Você sabia? Salvador, a capital da Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Sobre esse assunto, leia outro trecho do livro Cidades Brasileiras do Passado ao Presente. Então, lá em 1550, na Baía de Todos os Santos, onde crescia a Vila do Pereira, foi construída, a mando do rei de Portugal, a primeira cidade brasileira, Salvador. A finalidade era trazer mais gente para habitar a imensidão de terras do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou engenheiros. Assim, a pequena vila começara a chegar navios trazendo empreiteiros para dirigir as construções de edifícios públicos, pontes, igrejas, conventos, mercados. Eles também traziam com eles ferreiros, pintores e encanadores. Então, Salvador, ela também foi uma capital do Brasil e ela foi a primeira cidade planejada, tá? Percebam que para que esse projeto pudesse surgir, houve um envolvimento de muitas pessoas, né? Tanto na área de construção como de pintura, na área de marcenaria, na área que trabalhava com ferro, né? As pessoas que trabalhavam com ferro, os ferreiros aí. Então, isso tudo foi sendo criado para que, na época que os portugueses colonizaram o Brasil, nós tínhamos uma imensidão de terra, mas não tínhamos uma grande quantidade de, como que eu posso dizer, se nós queríamos pessoas visitando o nosso Brasil, tinha que ter algum tipo de atrativo. Então, foi nesse momento que começou a construção desses atrativos. Geografia na prática. Brasília, cidade planejada. Então, a professora Regiane trouxe a bonequinha para falar com vocês, certo? Então, prestem bastante atenção. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre Brasília, que nada mais, nada menos é uma cidade planejada que foi arquitetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e também teve a ajuda do paisagista Roberto Burle-Marx, que foram contratados pelo governo lá em meados de 1957 para projetar essa cidade com a única especificidade de ser a capital do nosso país. Então, aqui nós vamos começar a falar um pouquinho sobre Brasília. Brasília, ela foi construída especificamente para ser o quê? Nada mais, nada menos que o nosso Distrito Federal, que é o que vocês conhecem hoje, a capital do nosso Brasil, certo? Então, esse projeto lá no início, quando ele foi idealizado, ele foi chamado de projeto piloto, ele foi, e assim as pessoas que trabalharam dentro desse projeto definiram onde ia ser as partes que teriam as residências, os locais que teriam os comércios, a parte de lazer, as escolas, isso tudo foi definido antes mesmo que ela pudesse ser começada essa construção, no caso. Primeiro foi idealizado um projeto onde tudo foi esquematizado da maneira que deveria ser construída. E assim, depois que esse projeto estava pronto,
começou-se essa construção, tá? Então, na área central da cidade, se localizavam-se os prédios da administração federal, como a esplanada dos ministérios. Então, vocês têm aí, ó, a foto do Plato de Brasília, de Distrito Federal, e também tem a fotografia da aérea de Brasília, Distrito Federal, em 2018. Agora, vamos lá. Vocês vão começar para a professora, vocês vão se imaginar. Acho que vocês já fizeram essa atividade utilizando material de apoio, mas vamos imaginar novamente nessa revisão vocês como um arquiteto. Então, vocês vão ser nada mais, nada menos que não só um arquiteto, mas um arquiteto urbanista, que cria áreas de urbanização. Então, presta bastante atenção. Vocês vão imaginar essa área, essa cidade que vocês querem planejar e vão desenhar no caderno de vocês. Então, olha assim, a nova cidade deve ter ruas largas, quarteirões com áreas distintas para residência. Então, quando vocês forem pintar, vocês desenharem, vocês vão colocar assim, ó, aqui vai ser residência, aqui vai ser as ruas, aqui vão ser as praças, vai ter bastante árvores nessas praças, vai ter espaços de lazer, vai ter espaços de comércios. Então, façam isso para a professora Regiane no caderno, certo? Seção lápis na mão. 1. Sobre a origem de algumas cidades brasileiras, relacione os textos às fotografias correspondentes. Então, nós temos a letra A, B e C. Na letra A, o povoamento da região sul do Brasil deve muito aos tropeiros. No caminho onde eles paravam para descansar, foram construídos albergues, um mercado de troca de mercadorias e casas de comércio. Na letra B, no norte do Brasil, o povoamento surgiu ao redor de fortes construídos às margens dos rios para evitar a entrada de invasores. E na letra C, no sudeste brasileiro, pequenos povoados surgiram com a descoberta do ouro. O povoado que crescia ganhava o nome de vila, como as vilas de Minas Gerais, onde as pessoas trabalhavam principalmente na mineração e no comércio. Então, nós temos aqui, ó, Ouro Preto, a antiga Vila Rica, Minas Gerais. Nós temos aqui, ó, Monumento ao Tropeiro de Laje, Santa Catarina, em 2015, e o Forte do Presépio em Belém do Pará. Então, se vocês colocaram que a primeira é a letra C, vocês acertaram. A segunda é a letra A e nada mais que a última é a letra B, ok? Então, as 3 fotografias retratam cidades que surgiram de forma natural ou espontânea ou de forma planejada e depois construídas. Se vocês colocaram de forma natural e espontânea, ok, vocês acertaram. 2. Identifique com palavras-chave as cidades que deram origem às terras retratadas nas fotografias da questão anterior. Então, na letra A, nós tivemos o comércio de gado e as pousadas, se vocês recordam. Na B, a defesa militar, né, que as casas foram construídas perto dos rios, perto de fortes, para que evitassem a entrada de pessoas indesejadas. E na C, a mineração e o comércio era o que fazia com que a vila crescesse. Agora, no caderno de atividades, nós temos as cidades, formas e funções. 1. Leia o trecho do texto Os Primeiros Povoados. Temendo a invasão de outros exploradores europeus, o rei de Portugal resolveu doar terras do Brasil aos nobres portugueses que quisessem aqui plantar cana-de-açúcar, originária da Índia. Poucos nobres aceitaram o convite. Cada nobre que se mudou para cá trouxe a família: lavradores, ferreiros, marceneiros, pedreiros, padeiros, barbeiros, vendeiros. Um padre acompanhava a comitiva. Foi intenso e corajoso o trabalho desses imigrantes. Assim começaram a nascer os primeiros povoados no litoral brasileiro. Então, para que o Brasil se expandisse da maneira que eles queriam, os portugueses acabaram doando pedaços de terra para outros portugueses. Por quê? Porque só uma pessoa sozinha seria mais difícil fazer com que essas cidades começassem a ser, no caso, povoadas, ter as vilas, ter as cidades, que é o que hoje nós conhecemos. Com a doação, outras pessoas também ajudariam e cada um construiria no seu ponto
e assim, quando chegasse a época certa, aquelas cidades se uniriam. Entenderam? Por isso que foi tão importante essa divisão que foi feita entre eles. Agora tá aqui, ó. Encontre no diagrama o nome de 7 povoados que se formaram pelo litoral brasileiro. Então, nós temos aqui um diagrama e vocês vão procurar. Se vocês colocaram para a professora São Vicente e Santos, Porto Seguro, Igaraçu, Vila dos Pereiras, Ilhéus, Santa Cruz e Olinda, vocês acertaram. 2. Associe corretamente a cidade natural ou a cidade espontânea ou a cidade planejada. Então, aqui, ó. Sua construção envolve questões relacionadas à estrutura e organização, tais como os locais específicos para a construção de residências, estabelecimentos comerciais e serviços industriais. E na segunda, surgiu de aglomeração de pequenos povoados que cresceram às margens dos rios ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria de viajante. Se vocês colocaram para a professora que a primeira é a B e a última é a A, vocês acertaram. Continuando. 3. Enumere as paisagens de acordo com as informações que caracterizam a ocupação do espaço geográfico de cada uma delas. Então, nós temos aqui a 1. Paisagem característica de cidades planejadas com ruas centrais largas para facilitar o fluxo de veículos, espaços arborizados para circulação de pedestre. 2. Paisagem característica de cidades que sofreram um rápido desordenado crescimento com intenso uso do solo e concentração populacional em áreas de risco. Então, se vocês colocaram que aqui na primeira imagem é a número 2, vocês acertaram. A segunda imagem, número 1, a terceira imagem, número 1 e a última imagem, número 2. Continuando. Na página 65, vocês tinham lá imagens para recortar na página e organizar aqui montando um quebra-cabeça, certo? A professora Regiane recortou aqui e montou, creio que vocês já tenham realizado essa atividade. Com base na paisagem que você montou, responda as seguintes questões. Essa construção está localizada em qual cidade brasileira? Então, é Brasília, né? Essa cidade surgiu de forma natural ou espontânea? Foi construída com base em um projeto chamado Plano Piloto? Ela foi construída com base no projeto Plano Piloto, porque lembra lá que a professora Regiane falou que Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, eles foram arquitetos e nós tivemos também aí o paisagista que esquematizaram, que desenharam todo a planta dessa cidade e depois eles começaram a fazer a sua construção. Escreva 2 informações que caracterizam a cidade retratada. Então, isso daqui é uma questão de cunho pessoal, tá? Vocês escolhem aí o que vocês querem colocar. Observe o mapa Brasil político, em seguida faça o que se pede. Então, nós temos um mapa aqui, está pedindo na letra A. Com lápis de cor verde claro, pinte as unidades federativas onde se localizaram as capitais brasileiras classificadas como cidades planejadas. Se vocês colocaram que Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Goiânia, Palmas, Salvador e Teresina, vocês acertaram. Então, vocês tinham que pintar no nosso mapa todas essas. A professora Regiane pintou aqui mais ou menos, ok? B. Qual dessas capitais é chamada de capital federal? Em qual unidade federativa ela se localiza? Se vocês colocaram que é Brasília, no Distrito Federal, vocês acertaram. Então, nessa nossa aula de hoje, nós revisamos o conteúdo de cidades brasileiras e cidades, Brasília, cidade planejada, da página 5 até a página 9, e o caderno de atividades da página 63 até a página 66. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima, pessoal!